Fala, pessoal, bora lá, gente, para mais uma aulinha. Pessoal, retomando essa partezinha, então, só recapitulando essa partezinha aqui, que eu já comentei para vocês em relação ao uso do vocábulo que ele pode ser, pessoal, a depender um artigo indefinido, numeral, pronome substantivo, ou até mesmo o pronome substantivo indefinido, tá? Que é pronome substantivo indefinido o nome. Tranquilo, gente? Foi? Classificação, pessoal, e emprego dos pronomes interrogativos. Então, muito tranquilos pronomes interrogativos. Lembrando, gente, que emprego dos pronomes interrogativos, emprego dos pronomes indefinidos, ou pronomes indefinidos, ou pronomes interrogativos, vocês podem muito usá-los também na colocação pronominal, mais principalmente na próclise. Então, quando vocês têm a próclise, vocês têm o quê? A aproximação do pronome indefinido, tudo, nada. Então, tudo se foi, ou tudo se ajeitou pela parte do dia. Então, esse se, ele é atraído, então, o pronome enclítico, ou seja, uma ênclise, desculpa aí, uma próclise, um pronome proclítico, justamente porque vocês têm agora a aproximação, a atração pelo pronome indefinido tudo, tá? Os pronomes interrogativos, pessoal, são pronomes interrogativos justamente porque fazem pontos de interrogação, tá? Não é uma regra vocês terem o ponto de interrogação. Então, vocês vão perceber aqui dentro que nós temos muito parecido com os pronomes relativos. Então, vocês vão ter o que, o quem, o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Cuidem, pessoal. Eu disse, vocês podem fazer uma associação. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? Isso vocês têm que dar uma cuidado. Então, os pronomes interrogativos, pessoal, são usados para expressar perguntas diretas e indiretas, tá? Pode vir com ponto de interrogação, que geralmente é o que vem, né? Ou sem ponto de interrogação, a depender do contexto, tá? Então, que, o quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas, tá? Que é isso? Pergunta direta. Quero saber que é isso? Pergunta indireta. Então, a gente tem que saber o que é uma pergunta direta e uma pergunta indireta. A pergunta indireta é pela aproximação ou pela construção ou a introdução do que. Então, vocês vão perceber agora aqui dentro, tá? Que eu vou ter o que. Então, Joana falou 2 pontos. Eu amo estar em casa, tá? Abre parênteses agora ali dentro, ou abre aspas, né? Então, uma ordem direta. O que seria uma ordem direta? Joana falou que adora, então tu usa a introdução ou a presença do que junto na construção daquele discurso indireto, tá? E depois nós temos o discurso indireto livre, mas nós vamos trabalhar com esse conteúdo, pessoal, mais para baixo do material. Quem é essa moça? Ó, não sabemos quem é esse moço que está nos olhando, pergunta em direto, tá? Então, cuide, pessoal. Eu faço simplesmente aqui um adendo, tá? Falando que esse que vai nos atrapalhar muito. Ele pode ser, pessoal, uma conjunção integrante, ele pode ser um pronome relativo, ou até mesmo um pronome relativo que eu falo aqui dentro. Vocês podem trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, que são seus correspondentes. Por isso que para ser um pronome relativo é um pouquinho mais simples. Lembrando que o que na língua portuguesa, pessoal, ele exerce 27 funções sintáticas. Ele pode ser um objeto indireto, ele pode ser um adjunto adverbial, ele pode ser um sujeito, ele pode ser um objeto direto, enfim, ele pode ser diversas coisas a depender do contexto, tá? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para isso aqui. Claro, obviamente, pessoal, quando ele abre, quando vocês têm o que como pronome relativo, ele indiscutivelmente abre uma oração subordinada adjetiva que ela pode ser tanto receptiva ou ela pode ser tanto explicativa, tá? Então, olha aqui, pessoal. Não saberia jamais que horas são. Que horas são? Essa pergunta é possível, portanto, trata-se de um pronome interrogativo. Então, aqui é uma dica, tá? Para fazer a definição de um pronome interrogativo. Ó, é bom que se analise os dados. Trata-se de uma pergunta que soa estranha, não é mesmo? Então, aqui dentro, pessoal, fica muito fácil porque ele é uma conjunção integrante, tá? Então, fazendo a diferenciação entre um pronome interrogativo
ou uma conjunção integrante, tá? Então fica um pouquinho mais fácil. Claro, se eu tivesse, pessoal, um ponto de interrogação aqui, obviamente, né, se trataria de um pronome interrogativo, digamos, com mais ênfase do que vocês tivessem agora esse que e achassem que ele pode ser outras 26, né? Eu não coloquei 27 porque aqui dentro, pessoal, eu já disse que ele poderia ser pronome interrogativo, então uma eu já tirei, tá? Então, o que acontece? Para ser pronome interrogativo, vocês têm que fazer essas perguntas aqui. Mas, pessoal, o que é mais importante para nós aqui dentro, indiscutivelmente, são as colocações dos pronomes demonstrativos, tá? Então, quando é que eu uso este, esta, isto? Quando é que eu uso esse, essa, isso? Quando é que eu uso aquele, aquela, aquilo? Tá? Então, olha aqui, pessoal. O que são esses pronomes demonstrativos? Indica a posição, gente, temporal e a posição espacial de um ser em relação a uma das três pessoas do discurso. Então, este livro é meu. Será que está perto do ouvinte, longe do ouvinte ou longe dos dois? Perto do falante, longe do falante ou longe dos dois? Aquele livro é meu. E aí? Está perto? Está longe? Faz o trato de referência endofórica, esofórica, anafórica, catafórica. Então, o que ele faz aqui dentro, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, são o seguinte. Então, primeira pessoa, este, esta, isto, um ST. Segunda pessoa, esse, essa, isso. E terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo, tá? Então, bora lá para que vocês possam entender. Lembrando, gente, fazendo aqui só um adendo novamente, que esse conteúdo, pessoal, ele libera quase 100%. Por que quase libera 100%, pessoal? Porque sim, é um conteúdo em que a probabilidade de cair em certame público é altíssima. Então, vamos lá. Mesmo, mesma ou mesmos, mesmas, não pode ser usado em construções no qual retoma um termo substantivo, isto é, como um típico demonstrativo, não está adequado à norma culta, tá? Então a gente sempre brinca, né? O elevador, né? O mesmo. Pessoal, o mesmo não pode ser usado como sujeito. Então, ó, avisa aos passageiros, antes de entrar no elevador, verifique que ele se encontra parado nesse lugar. Então, a primeira dica para vocês é que mesmo, mesma, mesmos, mesmas, não pode, pessoal, retomar o substantivo. Ó, no caso, em tela, retoma substantivo elevador e, portanto, de acordo com as normas gramaticais, há uma inadequação. Isso é tão verdade, pessoal, tão verdade, que se eu fosse construir agora aqui, vou tentar colocar agora aqui, vamos ver se eu consigo. Deixa eu botar assim, ó. Fabrício foi ao baile e o mesmo não está aqui em casa. Vamos ver se ele vai fazer a correção. Deixa eu ver se ele vai fazer aqui. Ó, pessoal, o que acontece? Notem agora aqui, ó, que o próprio corretor do Word, tá? Ele já faz o quê? Ele já te diz aqui dentro que esse mesmo está fazendo menção a Fabrício. Então, o que acontece? Acontece que se eu clicar agora aqui em cima, pessoal, deixa eu só tirar isso aqui, ele vai... Vocês vão perceber que esse elemento está inadequado, ele vai pedir para substituir por ele, ó. Ó, Fabrício foi ao baile e ele não está aqui em casa, tá? Então, vocês vão perceber isso aqui, tá, gente? Então, cuidem, atentem, pessoal. Tal, tais, semelhantes, semelhantes, tá? Quando aparece no lugar de este, esta, estes, estas, isto, aquilo, aquele, aquela e aqueles, tá? Podem aparecer aqui a pessoa tal absurdo, ou seja, esse absurdo, foi dito em sala de aula por um aluno mal educado. Número 3, pode existir a contração, muito fácil, né, gente? De mais aquele, daquele, de mais aquela, daquela, de mais este, deste, de mais esta, desta. Lembrando, pessoal, que isso aqui é muito importante para a parte do sujeito preposicionado. Ou seja, sujeito preposicionado não existe na língua portuguesa. Pessoal, só faço um adendo aqui dentro do artigo versus pronome demonstrativo, que é aquele, aquela e aquilo, né?
que é, na verdade, pessoal, aquele exemplo que eu comento para vocês lá em cima. Então, dê a seu filho o que há de melhor. Você se lembra? Da amamentação, dê ao seu filho o que há de melhor, dê a seu filho aquilo que há de melhor. Então, aquele o que ele pode ser, pessoal, pronome oblíquo átono, o o pode ser artigo, ele pode ser um pronome demonstrativo, a depender do contexto. Então, vocês têm que trocar por aquele, aquela e aquilo, tá? Ó, que é o que eu coloco para vocês. As que ficam na frente da sala geralmente são discriminadas. Os que ficam atrás são os carismáticos. Então, aquelas que ficam na frente da sala geralmente são discriminadas. Os que ficam atrás geralmente são os carismáticos, tá? Pessoal, valor discursivo dos pronomes demonstrativos. Acho isso aqui, gente, extremamente importante, tá? É o valor, pessoal, de uma referência endofórica ou esofórica, anafórica ou catafórica, tá? Então, valor discursivo, gente, dos pronomes. Pessoal, olhem para cá. Referência. A referência, gente, ela pode ser a depender endofórica, ou ela pode, pessoal, ser para nós esofórica. Pessoal, pensem comigo, o que é uma referência endofórica? Deixa eu só colocar o point fix aqui, pessoal. Ali foi. O que é uma referência endofórica e o que é uma referência esofórica? Pessoal, pensem comigo o seguinte, olhem para cá. Vamos imaginar agora aqui dentro, pessoal, que eu esteja construindo um texto dissertativo argumentativo. Nesse texto dissertativo argumentativo, eu estou agora escrevendo os meus parágrafos a partir daqui, tá? E o que acontece, pessoal? Esse texto, ele tem que ter, pessoal, coesão e coerência, tá? O texto tem que ser conciso, tá? Tem que ter aqui dentro o primeiro parágrafo, tem que conversar com o segundo com o terceiro, ou seja, tem que ter progressão de ideias, tá? Mas o que acontece, pessoal? Pensem comigo. Eu tenho que repetir algumas palavras dentro desse texto. Só que quando eu faço essas repetições aqui dentro, tem momentos que vai ficar muito repetitivo, vai ficar, por exemplo, receita, 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 receita. Tu repetiu umas 3, 4, 5 vezes receita. Não é o fato de repetir a palavra receita, mas o fato é que essa palavra, pessoal, ela vai ser repetida, por exemplo, na linha número 2. Aí depois na linha número 4, ela é repetida de novo. Aí na linha número 6, ela é repetida de novo. Na linha número 8, ela é repetida de novo. Então, vocês vão ter que usar um referente, ou seja, fazer menção àquela palavra lá em cima. Entre tantos referentes que nós temos na língua portuguesa, nós temos os pronomes. Tá? Nós temos os pronomes. Então, não necessariamente só os pronomes demonstrativos, tá? Mas sim os pronomes oblíquos átonos também. Porque se a gente pegasse agora aqui dentro, pessoal, deixa eu só fazer isso aqui, ó. Vou abrir uma prova aqui para que vocês consigam enxergar. Vocês vão perceber uma coisa muito importante, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar uma prova para nós aqui, vocês vão perceber aqui, ó. Se eu acho a questão. Só ver se eu acho a questão aqui, gente. Tem uma questão que ela faz referência. Vamos ver se é por aqui. Não, talvez não seja por aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se essa aqui.
Não é. 22 não é. Não é. Pode ser que seja a outra prova de cima, pessoal. Deixa eu só olhar agora aqui. Vamos ver se está aqui. Deixa eu só dar uma olhada, pessoal. Eu acho que está aqui, ó. Deixa eu pegar essa questão aqui. Quero mostrar uma questão que teve, pessoal, numa prova muito recente, tá? Perde um pouquinho mais de tempo aqui, mas vocês conseguem entender esse conteúdo. Só para vocês entenderem agora aqui. Deixa eu pegar aqui concursos. Pá, concursos. Concursos encerrados. Então vamos para 2021. Vamos pegar o último concurso que nós tivemos, pessoal. Aqui dentro, Prefeitura Municipal de Candelária, tá? Ver todas as publicações, todas as movimentações. Formulário, acesso às provas teóricas, aqui, tá? Pessoal, vou pegar uma prova específica aqui, tá? Mas poderia ser qualquer uma dessas, até porque a língua portuguesa é a mesma em todas, tá? Gente, olhem para essa prova aqui, pessoal, que nós temos uma referência endofórica anafórica, tá? Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Aqui, pessoal. Era essa prova realmente, tá? Pense comigo o seguinte, olhem para cá, preste atenção. Olha aqui. Eu falei para vocês que eu tenho que construir o meu texto dissertativo argumentativo. Então, o meu texto é o texto da questão aqui, tá? Então, o texto, pessoal, o texto está ali em cima. Nós vamos dar uma lida no texto. Mas o que acontece? Olhem para cá. Considerando o emprego dos pronomes e seus referentes, então, o que ele está trabalhando? Ele está trabalhando com a referência endofórica, tá? Analise as assertivas a seguir. Na linha 24, em adaptando a, o referente do pronome oblíquo a é o substantivo receita. Pessoal, o que vai acontecer? A referência ela pode ser endofórica ou esofórica. O que é uma referência endofórica? Endo, pessoal, é quando se encontra dentro do texto. E esofórica é quando vocês têm que colher as informações onde? Fora do texto. Então, a endofórica é o que mais cai em concurso público, porque ela se encontra dentro do texto. Então, aqui dentro, pessoal, obrigatoriamente, vocês têm que fazer a leitura do texto, tá? E não simplesmente a leitura dessa palavra com essa palavra. No mínimo, o parágrafo como um todo. Só que quando vocês fazem essa leitura vai ser feita, ou seja, os olhares de vocês vão ser da linha 24 para a linha 23, ou seja, de baixo para cima. Quando vocês fazem a leitura de baixo para cima, é uma referência endofórica anafórica, porque vocês olham para trás. Catafórica, vocês têm que olhar para frente. Ou seja, o referente vai estar escrito na frente. Ainda não foi escrito, ainda não foi lido. Quando vocês fazem uma referência endofórica anafórica, vocês já passaram pelo referente. Então, o que vai acontecer? Olhem para cá, gente. Eu tenho a linha 24 e linha 23. Então, vamos ler a linha 24 e a linha 23, tá? Pensem comigo o seguinte. Olhem aqui. Linha 24 e linha 23. Pessoal, no mínimo, vocês têm que fazer essa leitura aqui, ó. Linha 23, cultura... Não, desculpa, não é cultura, é receita. Receita está aqui, fazendo menção ao A, tá? Pessoal, olhem o que vocês estão fazendo. Parem para pensar. Vocês não estão pegando a linha 24 e olhando para cima? Sim, por que vocês estão olhando para cima? Porque vocês estão olhando para a linha 23?
Então, os olhos de vocês estão correndo para cima, referência endofórica anafórica. Então, vamos fazer a leitura. A cultura é o molho secreto de tudo, ó, pronome indefinido, tudo, ó. Nós já estudamos que quando eu tenho o nosso todo, então tudo, tá? Tudo o que fazemos. E por isso, ideia de conclusão, rediscutimos essa receita de tempos em tempos, adaptando-a para as necessidades, adaptando a quem, pessoal? Adaptando a receita, né? Bom, pensem comigo, esse A é feminino e singular, receita é feminino e singular. Isso é uma referência endofórica anafórica, tá? Então, bora lá. Só colocar aqui. A endofórica, então, pessoal, ela pode ser anafórica ou ela pode ser o que, gente? Catafórica. Anafórica, anafórica, anafórica. Diferente de catafórica, tá? Endofórica, anafórica, vocês vão olhar para trás e catafórica para frente, tá? Então, olhem para cá. A esofórica, então, nós estamos estudando a partir de agora a ESO, ou seja, vocês vão ter que colher as informações fora do texto. A esofórica, pessoal, trata de elementos extratextuais, ou seja, fora do texto, numa perspectiva espacial ou até mesmo temporal, tá? Eu cito aqui a Vilhas-Sacco, tá? Então, a referência é esofórica quando a remissão é feita a alguns elementos da situação comunicativa, isto é, quando o referente está fora do texto, tá? Então, olha aqui. A gente era pequena naquele tempo. Tá, e que tempo é esse? E aquele era um tempo em que ainda apregoava nas ruas, naquela rua que tinha por nome a data de um santo. O tempo passava mais lentamente do que no resto da cidade de Porto Alegre. Ó, pessoal, naquele tempo, fala o tempo? Não fala. E aquele era um tempo. Tá, mas que tempo? Naquela rua. Fala a rua para vocês? Não fala. Então, o que, que acontece? São elementos extratextuais. Vocês têm que buscar as informações fora do texto. O texto ele não nos fornece a integralidade. Então, olhem aqui. Notem que as informações em destaque se referem a elementos fora do texto. Isto é, vivenciado apenas pela pessoa em questão, ou seja, apenas pela pessoa que escreve. O texto não nos traz nenhuma informação de que rua estamos a falar, de que tempo foi esse, a qual tinha por nome a data de um santo. São elementos os quais não se encontram presentes. Agora, a endofórica, pessoal, é o que mais cai em concurso público, tá? Por que mais cai em concurso? Porque está dentro do texto. Trata-se de elementos, pessoal, intratexto, dentro do texto, tá? Ele pode ser ainda classificado como anafórica ou como catafórica. A anafórica sempre quando vocês olham para trás e catafórica sempre quando vocês olham para frente, tá? Então eu trago aqui para vocês, pessoal, uma questão de 2018, uma questão da banca Fundatec, tá? Uma banca do estado do Rio Grande do Sul, em que vocês vão trabalhar muito, é uma banca que trabalha muito com os referentes na situação de esofórica, endofórica, anafórica e catafórica. Mais precisamente, a endofórica, anafórica e catafórica, tá? Então, teço as explicações para vocês agora aqui dentro, tá? E explico, pessoal, como é que vocês devem trabalhar com esse conteúdo aqui, tá? Lembrando que os referentes estão dentro do texto, então a gente precisa ler o texto, tá? Pessoal, só lembrando, tá, que eu sempre comento para vocês que eu não vou fazer vídeo muito extenso.
Então, a intenção aqui, gente, é geralmente fazer vídeos um pouco mais curtos, tá? Então, vídeos ali, pessoal, geralmente de 15 minutos, 20 minutos. Tranquilo, gente? Até a nossa próxima aula, pessoal.